Este é o Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. Olá, eu sou a Fernanda Campos, estou aqui hoje no Papo de Doutoras. Hoje a Rosa não está com a gente, pessoal. E o Papo de Doutoras é um programa dentro do podcast da Fabricante de Ideias. Eu tenho um convidado aqui super especial, que é o Delson Batista. Ele é psicólogo, ele é brasileiro, residente em Londres. Ele é autor do livro Posso Te Tratar por Tu? Ele, nesse momento, está fazendo o doutorado na Inglaterra, que eu quero que ele conte mais um pouquinho. E a história do Delson, pessoal, é assim, quando a gente se conheceu. A gente tem uma amiga em comum e a gente se encontrou esse ano. E quando eu conversei com ele, desde a primeira vez que a gente conversou, na verdade, acho que foi uma vez, depois a gente foi nas redes sociais, mas a conversa que eu tive com ele naquele dia não me saiu da cabeça. E desde então eu sempre tive muita vontade de trazer o Delson para participar do Papo de Doutoras, porque eu acho que o que ele conversa, as contribuições dele, tem muito que fazer a gente pensar. Seja bem-vindo, Delson. Obrigado, Fernanda. Eu estou lisonjeado pelo convite. Acho que a gente teve mesmo uma conversa bastante produtiva aquele dia. Fico contente de poder participar desse seu projeto, de poder falar não só sobre os temas que eu trabalho, mas ao mesmo tempo de ser capaz de atingir outras pessoas com essas conversas. Eu acho que é uma iniciativa muito necessária da sua parte em poder promover espaços de conversa como esse. Eu acho que são de extrema necessidade, então eu que agradeço por essa oportunidade, pelo convite e por essa apresentação afetuosa. Olha, não foi fácil agendar essa conversa, a gente passou o mês de novembro todo tentando arrumar uma hora. Verdade. A gente achou aqui um espacinho. Não, então, vamos começar porque o assunto é longo, a gente tem muitas coisas aqui na pauta. Vamos lá. E a ideia, pessoal, quem está nos ouvindo aí, quem já conhece o Papo de Doutores, é isso mesmo. A ideia é ser um papo, ser uma conversa, mas tenho certeza também que o Delson vai trazer muitas contribuições. O Delson, pessoal, ele começou a fazer o doutorado na Universidade do Minho, que tinha o título, não sei se continua, depois você me conta mais, Delson. Masculinidade luso-brasileira e a violência racista, sexista e heterossexista, retrato analítico e compreensivo. A gente pode começar por aí, porque, assim, primeiro você explicar o que aconteceu pelo fato do seu doutorado ter sido interrompido, por que desse tema, vou trazer um tanto de coisa já. De racismo também que você passou durante esse tempo que você esteve fazendo o doutorado na Universidade do Minho. Tá, então vamos lá, bastante coisa. Por que deste tema? Né? Acho que é importante eu falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou brasileiro, me mudei para Portugal em 2010, eu tinha acabado de terminar a licenciatura em psicologia, né? Já tinha uma profissão. Surge num convite de um grande amigo, o Átila, beijo Átila, para tentar a vida, basicamente. Né? A gente tinha aquele imaginário, que muita gente ainda tem, de que saindo do Brasil, vivendo fora, vivendo na Europa, vivendo nos Estados Unidos, é uma maneira da gente conseguir ter um certo nível de qualidade de vida, de segurança, etc., que é muito vendido, né? No meu caso, não foi tanto muito isso, foi, por um lado, uma fuga, sabendo que, sendo uma pessoa queer, sendo uma pessoa racializada no Brasil, né, num país que é número 1, né, nas mortes de pessoas trans e pessoas LGBTQIA+, é um país que mata essencialmente jovens negros na faixa dos 15 aos 29 anos de idade, com assassinatos e não só, além da estrutura racial e racista do país, que faz com que a vida de pessoas negras, pessoas indígenas,
pardos, seja muito mais complexa e difícil do que pessoas não racializadas, né? Sabendo disso, para mim, o ir para a Europa era buscar, de certa forma, refúgio e a possibilidade de dar continuidade a um projeto, a um plano que eu tinha de continuar com os meus estudos, de atingir determinado nível de conhecimento sobre o mundo que poderia me ajudar a navegar nessas estruturas. Então, vem muito daí essa urgência naquela época para mudar para Portugal. E aí, quando eu faço essa mudança, né, eu entro em alguns processos de choque com esse novo contexto, vivendo nesse novo ambiente, na qual muito daquelas fantasias e mitologias que eram criadas, né, não eram bem aquilo, ou pelo menos eram completamente fora de coisas que eu podia esperar. Né? Então, acho que a minha trajetória começa muito daí, nesse lugar. A seguir, eu me identificar e me perceber como migrante, né? Que acho que é bastante interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente, por exemplo, pensando, sei lá, uma pessoa que saia de um país europeu, que saia dos Estados Unidos, que pretende mudar e viver em outro país, né? Eles vão automaticamente sendo colocados nessa categoria de expat, né? Não na categoria de imigrante, o que não acontece muitas vezes com a gente que vem da América do Sul, que vem da África, que vem da Ásia e etc. Né? E essa diferenciação denuncia uma diferença de poder. O que acontece na minha história é que eu fui me percebendo dentro dessas categorias interseccionais, do imigrante, do gay, do preto, vivendo nesse contexto. Então, é como se houvesse um lugar pré-determinado nessa organização social que esperasse que eu agisse, que eu me comportasse, que eu pensasse de determinada forma, o que era um grande choque para mim, perceber sobre essas expectativas, e era um grande choque para este outro, que olhava e não via essas expectativas em mim. Então, é muito dessas contradições que me impulsionaram durante esses 10 anos. Para mim, educação sempre ainda é um imperativo, a razão pela qual eu segui para o mestrado, e depois iniciei o doutorado. Pois bem, então, esse meu entendimento disso, né, dessa questão interseccional, identitária, que eu trago agora e que eu tenho hoje percepção, uma coisa que foi construída ao longo desses 10 últimos anos, a partir da minha própria narrativa e trajetória, e da minha experiência com outras pessoas em lugares similares ao meu. Outros brasileiros, outros imigrantes, outras vozes que foram, né, me ajudando a criar esse retrato, né? E no mestrado eu fiz um estudo que tentava aqui compreender qual era a relação entre adesão ao gênero, quer a masculinidade, quer a feminilidade, com as atitudes, com os afetos e com as cognições que as pessoas criavam em relação do conceito da homossexualidade. Né? E isso foi aqui o ponto de partida, né? Os estudos de gênero, os estudos queer, para o doutorado... Que você fez no mestrado, né? Exatamente. No mestrado você teve mais focado nessa questão de gênero, não é? Exatamente. Salvo erro, eu estava vendo o seu currículo lá, famoso Lattes. No mestrado foi esse caminho de gênero, né? Porque eu comecei a perceber essas forças que constituíam, de alguma forma, e organizavam a sociedade, e que situavam as pessoas em determinados lugares. Então, para mim, essa dinâmica entre gênero e sexualidade era algo que vinha de alguma curiosidade que eu já tinha, de coisas que eu já tinha lido e estudado já na graduação, e que aí, para mim, surge como oportunidade no mestrado, mas que também, de alguma forma, como, né, e é importante situar isso, como uma forma de violência, porque foi, de alguma forma, imposto que a única possibilidade que eu havia naquele momento de completar os estudos, ou seja, escrever minha dissertação, para poder, né, ter o título de mestre, seria se eu fizesse a replicação desse estudo do meu supervisor na época. Não foi algo discutido, não foi algo de consenso, não foi eu surgindo com a ideia
e a ideia sendo abraçada e construída e trabalhada de maneira colaborativa. Não, foi uma imposição, e a partir deste momento, essas violências começam a ter cada vez mais forma, pensando o contexto acadêmico, né? Uhum. Então, eu faço esse estudo, chego no resultado dele, é um estudo quantitativo, completamente fora das minhas expectativas e aspirações, mas consigo caminhar, e a partir daí, eu entendo que falta aqui uma dinâmica necessária nesses estudos sobre questões de gênero, sobre questões de sexualidade, opressão, e aí é quando eu conheço esse autor, o Michael Kimmel, que é americano, sociologista, que faz estudos sobre masculinidade, essencialmente, e no seu livro, O Gênero do Desejo, ele discute a masculinidade, ele fala em uma passagem sobre como, de alguma forma, a masculinidade nada mais é que uma construção identitária, uma construção hegemônica, que tem por base uma série de opressões. E essas opressões são, essencialmente, o sexismo, o racismo e a homofobia. Então, de alguma forma, ele correlaciona, né, de que maneiras a homofobia e o racismo e o sexismo estavam relacionados, e isso, para mim, me chamou muita atenção na época. Então, daí que surge o meu interesse para esse projeto, para esse estudo no doutorado. Então, eu vou lá e tento encontrar uma universidade onde eu possa fazer esse estudo. A minha primeira tentativa foi numa universidade de Lisboa, que não sabia como eu poderia realizar um estudo nessa natureza, aí me oferece um orientador, e esse orientador, no primeiro contato, a forma como ele responde à minha proposta é algo do tipo: quem decide o tipo de estudo que vai ser feito pelos meus estudantes sou eu. E para mim, essa foi a primeira resposta que disse que não é isso que eu quero, não é esse tipo de relacionamento acadêmico que eu quero continuar a desenvolver, e sou eu a dizer que não, muito obrigado, eu não vou seguir por este caminho. Encontro essa outra oportunidade de supervisão no Norte, no Minho, na qual eu começo a desenvolver e faço o primeiro ano do doutorado, e é quando eu, de alguma forma, dou-me conta de ter vivenciado o que pode ser hoje nomeado enquanto racismo estrutural, ou também violência epistemológica, né? Eu crio esse projeto, né, que tem essa vertente de tentar correlacionar e entender gênero e opressão, e como isso se articula, e no momento em que eu vou lá fazer a apresentação do primeiro ano, né, para perceber o desenvolvimento do projeto, isso é uma praxis muito comum, né, para todo mundo que faz doutorado. Sim. É quando eu me dou conta, né, dessa violência escancarada, que é, primeiro, eu ser questionado do porquê eu queria fazer um estudo sobre racismo em Portugal, sendo que, primeiro, não há essa dimensão tão clara no país, porque não há tantas pessoas pretas neste contexto, então não faz sentido estudar racismo num contexto onde não há pessoas racializadas. Era essa a justificativa desse questionamento. E o segundo questionamento era, por que não fazer isso? Por que eu não fiz, né, eu não quero fazer esse estudo essencialmente apenas no Brasil, onde há pessoas negras, onde há racismo, né? E aí a mensagem é muito simples, né? A mensagem é... Não há Desculpa racismo. eu estar rindo aqui, Delcio, mas é porque é irônico, não é? Assim, É irrisório, mas é trágico. Depois é isso, porque tem essas questões, né? Dizer que em Portugal não há racismo, depois dizer que, né, não há pessoas negras, e cadê as pessoas negras, então, no ensino superior, né? Já começa aí esse problema de pesquisa, né, na própria seleção. Então, é um apagamento, né? E é um apagamento que, se aí você vai entendendo e olhando para esse universo dentro desse contexto, é um apagamento estrutural e sistêmico, faz parte da lógica da organização do ensino superior português neste momento, onde os cânones, as pessoas de referência, são essencialmente pessoas brancas, pessoas portuguesas, e são elas que detêm o poder do sim e do não
elas que detêm o conhecimento e a referência única que deve ser a referência utilizada para qualquer tipo de estudo que é conduzido ou que tente, né, ser conduzido nesse contexto. É essa mensagem que eu fiquei, de alguma forma. Obviamente que outras pessoas, outros pesquisadores, outros estudantes, neste contexto, quer eles racializados, imigrantes ou não, podem ter uma visão distinta e diferente da minha, mas isso tem a ver com a minha trajetória e a minha narrativa em como eu, de alguma forma, identifico essas relações, né? Então, é muito diferente de eu estar dizendo que o ensino superior português é um sistema estruturalmente racista, sendo que tem, de alguma forma, nas suas bases, a própria lógica, né, do colonialismo como forma de apreensão da realidade. Então, de alguma forma, a lógica colonial, ela é presente nesse contexto, né? Sim, então, completamente. Não posso generalizar que todos os estudos ou que todos os pesquisadores em Portugal que fazem pesquisas que são portugueses, que são brancos, são essencialmente racistas, mas eu posso dizer que esse contexto acaba muitas vezes privilegiando uma voz, um saber muito próximo de uma noção mais eurocêntrica, né, de uma noção mais universalista e que marginaliza outros saberes e outras formas de conhecer. Com isso, eu, naquela época, e essa foi uma das razões de eu ter desistido daquele doutoramento, como eles dizem em Portugal, tem a ver com o adoecimento que isso me gerou. Tem a ver com a forma como isso me afetou psicologicamente, fisicamente, de eu chegar a um momento em que dizer que não, eu não consigo dar conta ou continuar dentro de um contexto que é hostil não só a minha forma de pensar, não só aquilo que eu pretendo e gostaria de compreender e entender melhor, mas a minha própria existência é colocada em xeque, não é? Por estar, de alguma forma, também nessa dinâmica. Eu acho que isso responde as tuas perguntas, né? Não, eu acho que responde muito. Não, claro que faz parte, né? Você contar aí sua história, de onde vem, por que vem, né? E de onde chega isso tudo. Mas agora eu fiquei curiosa, porque eu não soube dizer muito na sua apresentação. Eu falei que você está aí na Inglaterra, né, fazendo um doutorado, mas dando continuidade, então, também a essa conversa, esse tema, eu queria saber, você continua fazendo, então, essa pesquisa aí na Inglaterra? Como é que foi? Porque você também falou que ficou doente diante dessa questão, então você preferiu interromper, buscou um novo tema? Como é que está essa questão em você nesse momento? Então, e o que você está fazendo aí no doutorado? Sim. Eu acho que como toda relação que, de alguma forma, gera algum nível de toxicidade para a gente, o ideal é encontrar formas de cortar esses vínculos negativos e a gente ser capaz de, a partir daí, construir outras pontes e outras possibilidades de entendimento. E foi o que eu fiz. Para mim, o melhor foi parar com esse ciclo e tentar me recompor, cuidar de mim, tratar de mim como eu senti que era necessário na época, para então dar continuidade a esse projeto, a esse sonho que eu sempre tive, de ter um doutorado, de me tornar um professor desse próprio contexto, né, que acaba sendo bastante curioso, mas para mim uma das saídas é ocupar um destes lugares onde eu possa articular e discutir outras formas de saber, e ouvir outras experiências. Então, para mim, isso não ficou de lado. O que eu fiz foi dei esse tempo para que era necessário e busquei encontrar uma nova maneira, né? Então, surgiu essa nova oportunidade, num contexto completamente diferente, né? Então, eu estou aqui no Reino Unido, nesse momento na Universidade de Nottingham Trent University, onde eu estou fazendo um estudo que não é o mesmo estudo, tá? Mas que tem relação direta com o que aconteceu comigo e com esse estudo em si. E este estudo tem o objetivo de compreender de que formas, né, esse poder colonial que ainda ressoa nesse contexto acadêmico português e a dinâmica da negação da existência do racismo são elementos que afetam
e de que maneira isso afeta a vida desses estudantes racializados, desses estudantes imigrantes, desses estudantes que são vistos como sendo fora da norma, e como isso é construído, né, como essa narrativa é construída. Né? Então, o meu projeto atual é dentro desse escopo e de perceber ainda, né, nessa da dinâmica do racismo, mas um pouco mais específico, né, porque olha para a questão da negação do racismo e dentro do contexto do ensino superior acadêmico português. Pois é, porque o que eu acho de interessante, né, de trazer você aqui, porque você traz uma outra perspectiva, porque, assim, a maior parte do nosso público, Deus, é brasileiro, sabe? Mas quando a gente tem essas visões, igual você está trazendo, essa perspectiva de Portugal e agora também com a experiência na Inglaterra, eu acho que também traz novos pontos de vista e novas experiências para as pessoas também que estão no Brasil, sabe? Então, eu acho que esse é um grande contributo aqui que você tem para o nosso canal, né, para o nosso programa. Mas aí eu queria, não sei se você consegue já dar dados também aí da Inglaterra, assim, sobre essa questão do racismo, como que isso também acontece, se existe racismo também no ensino superior na Inglaterra, como que você vê essa questão aí, do que você já está vivendo? Tá. Assim, primeiro a gente tem que compreender, né, o que é essa dinâmica do racismo, né? O racismo é um sistema que é estrutural, mas mais do que ser estrutural, é essa noção baseada numa norma cultural, no entendimento cultural, de que a partir dessa concepção, que é a noção de raça, né, há diferenciações, há essa hierarquia que é composta com base nessa noção, e que cria, né, essas noções de superioridade de determinados grupos e inferioridade de outros grupos. Então, é claro que esse problema, né, pervasivo também é presente neste contexto britânico, com as suas particularidades, com as suas especificidades, mas que não vai ser muito diferente das maneiras como isso afeta a vida dessas pessoas que são racializadas, mas não só. Porque o racismo, ele não só afeta a pessoa negra, não só afeta a pessoa imigrante, a pessoa que vem de uma origem étnica, ela também afeta quem está ou quem é visto no centro dessa narrativa, né, neste caso o branco, nesse caso o europeu, que de alguma forma, por se ver ou se colocar dentro dessas dinâmicas e dessas narrativas raciais de diferenciação, acaba por não só desumanizar o outro, mas ele também desumaniza a si mesmo. Tá? Então, o racismo é este fenômeno que cria esse processo de desumanização do outro e de si. E por isso que, no contexto britânico, não é muito diferente. Aqui eu acho que eu posso te dizer que é muito claro, primeiro uma iniciativa, uma tentativa de dar conta, né, do legado colonial britânico, encontrando maneiras, né, de fazer com que outras vozes consigam encontrar outras narrativas, mas ainda é muito comum que a narrativa principal seja a narrativa do branco, a narrativa universal, como o centro e referência. Né? Então, há ainda que é muito próximo também do que acontece na academia portuguesa. Depois, há um processo muito comum, por exemplo, que acontece muito na contratação, na busca de emprego, é um problema que eles identificam aqui, que é essa coisa de nomes que não são compreendidos inicialmente como nomes britânicos, né, sejam sistematicamente excluídos das oportunidades de trabalho. E, ao mesmo tempo, temos um contexto onde não se podem fazer, a lei não permite qualquer tipo de ação afirmativa positiva, de alguma forma, para a inclusão de pessoas que possam ser sistematicamente afetadas por essas dinâmicas. Né? Então, as faces dessa questão do racismo aqui está muito relacionado com isso. A outra dinâmica muito interessante, né, que é essa questão do color blindness, né, dessa coisa de não se vê cor. Não se vê cor quando se olha para um currículo, quando se olha para uma oferta, e o que acontece, na verdade, acaba sendo o oposto, porque quando a gente vem com esse discurso de que não se vê cor, você se situa num lugar de superioridade ou num lugar de legitimação que
dá a entender, né, de que todos somos no mesmo patamar. Então, somos todos iguais, temos todas as mesmas oportunidades. E aí a gente vai muito cair nessa questão meritocrática. E que, se você olhar para números, estatísticas, em diversos contextos, né, globais, quer do norte global, quer do sul global, as pessoas que mais sofrem com desigualdade social, com dificuldades no acesso à saúde, educação, moradia, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, na Europa, são pessoas que, de alguma forma, ou são racializadas, ou são de grupos étnicos, e são parte de grupos minoritários. Quer dizer, então acaba por cair nessa falácia de que, mesmo com essa ideia de que nós não vemos cor, mas quem ainda continua a ser constantemente afetado com os problemas de desigualdade são as pessoas que, de alguma forma, são marcadas pela cor, não são marcadas pela raça. Então, acho que aqui, nesse contexto das coisas que ainda estou percebendo como é que funciona esse nível, por um lado, vejo muito essa iniciativa, essa vontade, esse desejo de decolonizar o currículo, de decolonizar as relações, mas, ao mesmo tempo, ainda mantém-se aqui algum tipo de relacionamento muito conservador, e ainda é muito comum que pessoas brancas, é um país maioritariamente branco, estejam nos lugares de tomada de decisão, e que muitas vezes que vão fazer e vão dizer que sim ou que não, né, para mudança, para políticas, para alterações e para a gente poder avançar com a conversa, né? Então, acho que é muito isso que eu observo aqui. Mas sabe que você está falando aí, Delcy, eu estou pensando uma coisa, né? Porque a gente está falando de dois países, especialmente Portugal e Reino Unido, né? Que foram grandes impérios durante a época das colonizações e que basearam seus impérios também na escravidão, né? Assim, o Reino Unido não como um todo, mas algumas das colônias foi baseado a colonização na escravidão, e Portugal também, né? E esse movimento de superioridade, né, às vezes, e algumas coisas que você foi falando, assim, né, das pessoas já reconhecerem pelo nome e não contratar, não ser inserido, já pelo nome já consegue, né, assim, já consegue excluir ou determinar quem entra ou quem não entra. Quando você fala também de Portugal, né, de não conseguir ver o que está ali ao lado, né, assim, de não conseguir olhar para o lado e perceber, olha, mas aqui do meu lado só tem brancos, né, assim, não conseguir questionar porque é normal, é como, quer dizer, não é normal, mas para quem está com esse olhar, para quem consegue só ver isso como uma normalidade, que não é, claro que a gente sabe que não é. Mas as pessoas que ficam ali limitadas por esse olhar não conseguem sequer questionar, mas eu acho que também isso faz parte, né, assim, da vivência histórica, da construção histórica do próprio pensamento. E aí vem, como, por exemplo, o Brexit, né, que é justamente também demonstrar esse repúdio, né, a tantas, ainda mais, o Portugal também é um país que tem bastante imigrantes, né, de várias nacionalidades, mas o também, é um país que tem várias nacionalidades, né, então é mostrar também o que eles não querem aí, né. E no último programa que a gente teve do Papo de Doutoras, a gente estava falando também sobre o fascismo, sabe, sobre essa nova onda de fascismo, e que está muito também junto do racismo, né, então, é uma das, fala dos tripés ali, né? Lógico que se retroalimentam, né? Aí eu acrescento ainda o capitalismo, né? Que é resultante do colonialismo, que esse filho pródigo, tipo, diz respeito a um sistema de organização social e econômica, e que se vai basear completamente nessa mesma lógica racial, né? De ser esse sistema econômico, social, de organização, que, de alguma forma, se utiliza de dinâmicas bem estruturadas no que o colonialismo deixou de legado, que tem a ver com a questão da hierarquia, que tem a ver com a questão da racialização, tem a ver com a precarização da vida, tem a ver com a desumanização do humano, tem a ver com a militarização das relações, tem a ver com essa questão das fronteiras, da organização social,
e principalmente com a questão da exploração, né? Com a exploração do outro, com a exploração do sofrimento, com a gente conseguir viver no mundo sabendo que há pessoas que não conseguem se alimentar com o básico, e viver num mundo onde bilionários ganham por hora o que milhões de pessoas precisam trabalhar para poder ganhar, né, num mês. Então, é uma dinâmica muito próxima e, assim, o colonialismo elevado à terceira potência, né? Então, a gente tem que entender que, para poder abandonar sistemas de organização social baseados na exploração, baseados na racialização dos outros como forma de diferenciação e de hierarquia, a gente vai ter que olhar como uma maneira de a gente poder abandonar esse sistema, que também acaba por replicar muito dessa lógica, né? E manter desigualdades, manter formas de inequidade que afetam a vida de milhões de pessoas pelo mundo, né? E por isso que há muitas proximidades, essa questão do racismo, do colonialismo, do capitalismo, e, obviamente, com o fascismo, né, que aí já vai para o lado da questão política, né, com a questão de sistemas, estruturas políticas que concebem um outro como um outro que não é merecedor da sua própria existência, que tem características que não são desejáveis, né, e essas características acabam por definir um grupo, né, um grupo social, uma etnia, uma raça, e essas políticas acabam por ser formas de validação da exclusão, do silenciamento e da morte, né, dessas pessoas, né? Então, de alguma forma, o que a gente vê em curso, né, e a própria questão da Covid-19 é uma maneira de a gente entender isso, afetando a vida, por exemplo, no Brasil, de pessoas no Brasil, é uma demonstração disso, né? De políticas que são estruturadas no que o Achille Mbembe vai chamar de necropolítica, que é mesmo essa vontade de que certos grupos tenham a morte como um comum, né? Um radical comum. Né? Então, a gente vai entender a violência na favela, a gente vai entender por que no Brasil quem mais morreu e quem mais foi afetado com a Covid-19 são pessoas racializadas, são pessoas negras, são pessoas pobres, em detrimento de outros grupos sociais que não sofreram tanto, porque esses grupos têm o privilégio do poder, da escolha, do acesso à saúde, ao conhecimento, que o outro lado não tem. Então, faz parte mesmo de como isso está, né, interligado nas políticas públicas, nos discursos políticos que a gente tem visto, pelo menos nos últimos 3, 4 anos no país. Pois é, você está falando da questão do Brasil, mas até se a gente olhar do mundo como um todo, né? Quando os países preferem dar... Foi uma questão problemática, né? Assim, as pessoas refletiram, foi uma questão ética, assim, o que a gente prefere? Dar a terceira dose ou distribuir vacina para os países africanos, por exemplo? Exato. E muitos países decidiram dar a terceira dose e agora, nessa possibilidade de surgir novas variantes, os países africanos, muitos países, né, ainda a maior parte da população nem sequer tomou uma dose da vacina. E hoje eu até estava vendo no Instagram agora não vou saber dizer o nome da pessoa, mas é uma socióloga negra que dizia, africana, que dizia, olha, se a Covid tivesse sido iniciada em África, provavelmente eles trancariam a gente aqui e deixariam aquilo explodir, não é assim? Exatamente. Por lá. E realmente, assim, você está falando dessa questão do Brasil, e é isso mesmo que a gente vê, né? Inclusive, até no primeiro caso, né, em que teve no Brasil, na verdade, da primeira morte que teve no Brasil, foi de uma empregada doméstica, né, que trabalhava na casa de uma família rica, né, de classe média alta, não sei muito bem a classificação, mas que foi uma família que veio da viagem
da Itália, chegou no Brasil, passou a Covid para ela, ela faleceu. Então, assim, é o primeiro caso que mostra, né, isso. E vários outros, né, e vários outros. Alegórico, né? A situação de Manaus, que não é um estado centralizado, Exato. E que tipo de experiências que foi feita, que a maior parte da população é indígena, enfim, né? É por aí. Por isso que a gente pode dizer que esse projeto colonial, não é problema, é que esse projeto colonial ainda é um projeto em curso. Sim. Né? A gente pode estar vivendo num sistema político, econômico do capitalismo, mas a colonialidade ainda é viva, ainda mantém-se nas relações e, de alguma forma, sustenta essas lógicas, né, que fazem isso que você acabou de muito bem exemplificar, né, porque as pessoas que mais sofrem com essa doença são pessoas negras indígenas, né, porque há um projeto em curso, que é esse projeto invisível de manter essa lógica de poder, de relacionamento entre as pessoas que são separadas pela dimensão da raça, que é um construto cultural, não é um construto... As pessoas acham muito que a questão do racismo é eu chamar alguém de preto, né? Eu chamar alguém, sei lá, de neguinho, ou coisa do tipo. Não, isso é uma dimensão biológica que o racismo já nem tanto os pesquisadores que olham para essa dimensão nem contemplam muito. Hoje em dia, o que a gente tenta entender, muita gente tenta compreender, é que há novas caras para o racismo, e a própria negação da existência dele é uma forma de racismo. Tá? E é isso que é o que a gente consegue ver, né? São novas maneiras para uma coisa antiga, com muito mais que 500 anos. Mas, Delcio, em algum momento da sua fala, você tocou na questão das ações afirmativas da Inglaterra. Mas aí eu queria puxar agora um pouquinho para o Brasil, para a gente tratar sobre as ações afirmativas no ensino superior. Eu sei que você está com um olhar muito aqui, né, sobre a questão de Portugal e agora da Inglaterra, mas queria que você trouxesse não sei se você tem alguns dados ou consegue fazer algumas análises, já passado algum tempo, né, que essas ações afirmativas estão acontecendo no Brasil, sobre o acesso ao ensino superior, sobre a questão dos pesquisadores também negros. Claro. O Brasil, a gente sempre tem que olhar de maneira a perceber que é sempre muito alegórico, né? Tudo muito... A forma como as coisas acontecem, elas vão ser prenúncio do que vai vir a seguir, né? Com a entrada do governo de esquerda do Lula, lá em 2005, por exemplo, no meu caso, eu tive a possibilidade de acessar a universidade através do programa do ProUni, né? Que não só... mudou, né, a visão da possibilidade de ingresso no ensino superior, como abriu mesmo as portas para as pessoas que não acreditavam que poderiam chegar e ter um curso, uma profissão, ensino superior e etc. Então, teve uma mudança quantitativa e qualitativa que estruturalmente afetou a educação no país, mas que, mesmo que por um lado tenha dado oportunidades para muitas pessoas, por outro, fundamentou, de alguma forma, essa relação muito promíscua com instituições privadas de ensino no país, e a forma como elas iam, de alguma forma, buscar no Estado financiamento, né? Porque isso cria essa relação, né, muito promíscua de olhar para o estudante não como alguém que procura informação, erudição, transformação, mas como alguém que precisa comprar um produto, né? Então, acho que isso é uma questão que a gente pode olhar muito para os últimos, pelo menos, 15 anos ou mais, em termos de como o ensino superior do Brasil tem tentado a se situar. Ainda é um ambiente privilegiado, ainda é um ambiente que, de alguma forma, dá muito vazão, dá muita oportunidade a pessoas que vêm de estratos da sociedade com muito mais possibilidades do que pessoas pobres, pessoas racializadas, pessoas com menos acesso no país. Isso acaba, né, formando um retrato da ciência no país.
Por outro lado, a gente sabe que o Brasil é referência em termos de investigação, é referência em termos de transformação social com base na ciência que produz para o próprio país e para fora, né? Então, é um país que é reconhecido, por exemplo, no enfrentamento da Covid, porque tem um histórico de lidar com estudos em relação à imunização, à vacinação e tantas outras coisas que eram necessárias para este momento, mas que depois não vai para frente por barreiras e entraves políticos, que, né, dificultam aí essa questão. Hoje em dia, o meu entendimento é que, ainda por ser esse ambiente de privilégio e de acesso regulado, as vozes que ecoam não dão ainda muita abertura para outras vozes. Mas é notório, né, que há muitos novos pesquisadores, há muitas pessoas que vêm com outros saberes, com saberes marginalizados, com saberes da periferia, que hoje, na universidade, no contexto universitário brasileiro, conseguem, de alguma forma, construir diferentes narrativas, né, e aí esse é o meu olhar qualitativo para esse problema, que a gente não via, né, eu provavelmente não vislumbrava há 20 anos atrás. Né, eu acho que isso é notável. Né, a gente vê pessoas negras, pessoas queer, a gente vê mulheres trans sendo as primeiras a ter um doutoramento no país, a gente vê essas pessoas ocupando lugares em tomada de decisão na estrutura da educação do país, como reitores, etc. E isso, reitoras, e isso acho que é uma mudança que o país precisava ter, em termos de ter com que a gente garantisse de que efetivamente essas vozes pudessem, né, ouvir aí outras frequências sonoras que, infelizmente, o universal, o imperialismo não escuta, né? E a minha leitura hoje é essa. Acho que o Brasil demanda, né? E essa pergunta que você faz é uma pergunta que eu também me faço e que faço para outros. É uma discussão que eu tive recentemente, quando eu estive agora no Brasil, com uma professora, uma das poucas professoras negras que eu tive durante a minha formação de psicologia, e a pergunta era justamente essa: onde é que estão os negros no ensino superior? O que eles fazem? Quais são as suas áreas de expertise, de investigação, de intervenção? Quem são eles? Né? Porque acho que ainda, mesmo que o Brasil seja um país majoritariamente negro, né, com os dados do IBGE, não é o que a gente olha quando a gente olha para estruturas hegemônicas. E a universidade é uma estrutura hegemônica. Então, não é o que a gente olha para a maioria dos investigadores no ensino superior brasileiro, que não são pessoas negras, são pessoas brancas, com uma agenda que vai se associar a outros entendimentos, outras noções do que é ciência, do que é conhecimento, e eu acho que é preciso a gente continuar a empurrar essa discussão para que isso possa ser modificado no país. A gente precisa de uma mudança radical, uma mudança quantitativa no sentido de presença, mas muito mais qualitativa no sentido de que vozes, de que representações, de que ideias, de que conhecimentos são trazidos enquanto relevantes para esse universo. Pois é, eu até, assim, para preparar para a nossa conversa, fui pesquisar também, tentar ver se encontrava alguns dados, né? E aí encontrei uma reportagem da Folha de São Paulo que dizia que, olha só, o título é: o Brasil pode atingir equilíbrio racial no ensino superior na próxima década. E que muito, né, então imagina, daqui a 10 anos, faltam 10 anos para que, né, ficaria assim, 50%, né, assim, ter um equilíbrio de entrada de negros, indígenas, enfim, e de brancos, né, porque ainda, como você muito bem mencionou, ainda existe uma maioridade, né, de pessoas brancas nesse ensino superior. Então, isso também é um estudo que está acontecendo, né, das pessoas observarem isso, muito também por conta
da política de cotas, né, que foi implementado para oportunizar mesmo esse acesso às pessoas do ensino superior, não é? Mas acho que aqui eu faço uma crítica e sugiro uma leitura, né, para as pessoas, que é a autora Robin DiAngelo, que é autora do livro Fragilidade Branca. Ela aborda muito essa questão da branquitude, da supremacia branca, e não só. Ela fala mesmo dessas relações não só raciais, mas e de gênero, né, nessa dinâmica de poder. E uma das coisas que ela fala no livro é que, efetivamente, se você olhar para muitas das estatísticas, quando a gente está falando dessas questões de políticas afirmativas, dessa questão identitária, a gente garantir que haja igualdade, 50% e etc., o que ela observa, né, nesses estudos é que, na verdade, quem se beneficiou muito desses avanços, na verdade, foram mulheres brancas, não essencialmente homens negros, mulheres negras, indígenas e etc., que efetivamente seria, né, o ideal. Então, o que a gente vê, e isso depois vai se transformar na maneira, vai ser evidenciado na forma como, por exemplo, a gente observa nessa discussão entre inclusão, equidade, igualdade e diversidade, que quando você olha para as empresas, quando você olha para essas estruturas, até mesmo dentro do Estado, que tem esse objetivo, que é muito comum, por exemplo, aqui agora no Norte Global, aqui no Reino Unido, nós precisamos ter diversidade, precisamos alcançar a igualdade, mas quem ocupa muitas vezes esses lugares são as mulheres brancas. São as mulheres brancas porque, como se fosse, na verdade, uma concessão do mundo branco, do poder hegemônico masculino para a mulher nesse lugar de tomada de decisão, mas não a mulher negra. Muitas vezes a mulher branca. Tá? Então, essas projeções são interessantes, né, que elas tentam olhar no sentido otimista de como o problema vai ser resolvido, mas a gente tem que perceber também de maneira qualitativa de que caminhos que estão sendo tomados para que esse problema seja visto, seja entendido. Porque, no meu entendimento, e aqui eu compartilho um pouco do que a DiAngelo traz, ainda quem está ocupando lugares de tomada de decisão sobre essas questões são ainda pessoas que estão nesse lugar de privilégio, sabe? De superioridade. Então, acho que isso é uma coisa importante a gente discutir e entender melhor. Mas eu achei isso muito bom. Mas agora, só para a gente já encaminhando para o final dessa, eu queria que você falasse do seu livro. Porque eu lembro que também, para além do seu livro, você fez umas intervenções em Lisboa, não fez? Foi colando umas coisas aí. Me conta como é que foi isso que aconteceu. E você também fez um crowdfunding, me fala aí, me corrige meu inglês, eu sei que tá bom no inglês aí agora, morando na Inglaterra. Crowdfunding. Que você, né, colocou... Benfeitoria, que o nome em português é benfeitoria. Mas eu tentei ir lá, né, assim, quero comprar o livro do Delson, mas já não tá fazendo mais, já atingiu sua meta, você fechou a banca. Já acabou, mas sim. Então tá, mas então me conta do livro, dessas intervenções, me conta tudo. Tá. O livro, ele surge como uma forma também de eu sublimar e dar nome à minha experiência nesses 10 últimos anos vivendo como pessoa queer, racializada, imigrante em Portugal. Então, o livro é composto de um conjunto de poesias que eu escrevi ao longo desses 10 anos, sendo que essas poesias são retratos do meu modo de estar, do meu modo de pensar, das minhas impressões, das relações que eu estabeleci, das violências que eu sofri, das minhas aspirações, dos meus sonhos, de forma a serem organizadas num compêndio, nesse livrinho, né, nesse manualzinho da minha sobrevivência, e ser, de alguma forma, tem esse retrato dessas experiências, né? Então, é uma forma de simbolizar essa trajetória, essa travessia que eu tive.
Dentro dessa iniciativa, né, que é o livro Posso Te Tratar por Tu, que foi editado pela editora Hecatombe e Urutau, dentro de uma coletânea chamada Burguês Assustado, que reúne outros autores e outras obras com uma pegada parecida, né, antifascista, com uma leitura dessas questões identitárias, sobre essas questões de como essas opressões afetam nossas vidas. O que surgiu foi a editora, ela, por causa da questão da quarentena, da pandemia, dos distanciamentos, sugeriu essa benfeitoria, né, que foi esse link que foi criado. Exato, para que as pessoas, né, tanto as pessoas que me conhecem, o meu círculo, mas outras pessoas também pudessem conhecer, né, esse projeto e pudessem colaborar fazer com que ele acontecesse, né. Então, as pessoas podiam fazer doações com o valor que quisessem, essas doações seriam convertidas depois em livros, seriam convertidas em outros ganhos para quem pudesse, quem estivesse participando, e teve um tempinho, foram 45 dias apenas, para que a gente pudesse alcançar as metas, e a ideia era que, com essas metas alcançadas, a gente conseguisse ter o valor necessário para o livro ser publicado, as pessoas receberem os seus livros, e poder também ter livros que pudessem ser colocados em livrarias para vender. Então, felizmente, eu consegui, né, com a ajuda de muita gente que me ajudou nesse processo, amigos, familiares, pessoas próximas que, né, acreditaram nisso, que entenderam o significado do que era isso para mim, e que me ajudaram a alcançar esse objetivo. Então, isso é resultado de um trabalho colaborativo, conjunto, que faz com que esse projeto, né, agora vá ganhar vida. Então, penso que em janeiro o livro já tenha sido publicado e as pessoas já possam comprar e receber as pessoas que colaboraram o livrinho em casa. Depois, em relação às intervenções... Eu tenho interesse, tá? Eu só não consegui, porque quando eu já entrei, já não podia mais, mas eu quero também. Eu lembro de ver algumas das tuas publicações, algumas das suas publicações que eu te sigo no Instagram, né? Algumas fotos que você colocava, assim, e eu achava muito curioso das suas poesias, né, espalhadas pela cidade também, e Exato. Eu estava achando bem interessante. E porque eu achava que o livro é simbólico, né? Para mim é muito mais simbólico do que eu precisava ter publicado. Não, é um simbolismo dessa narrativa, desse projeto, dessa trajetória, dessa jornada que eu tive. Então, eu sentia que essas poesias precisavam ser faladas e contadas, precisavam estar de uma forma que as pessoas pudessem ver, conhecer e saber. Não saber de mim, mas saber sobre o que estava lá escrito. Então, eu achei que uma das maneiras que eu poderia fazer isso era se eu pudesse ter a cidade como a minha partitura, digamos assim, ou a cidade como um quadro que eu pudesse, né, fazer a minha arte. Então, eu fui para Lisboa e colei essas poesias, algumas delas, não todas. Algumas delas ainda estão lá presentes, eu tenho amigos que me contam, que me mandam fotos, que mostram que, olha, ainda está aqui. Quem estiver passeando lá pelo bairro Alto, pode ser que as encontre espalhadas pelo bairro. Outras foram removidas, outras foram pichadas. E eu acho que o legal da intervenção pública é justamente isso, que a cidade também responde, né, a essas intervenções. Então, foi daí que surgiu essa vontade, né, de ter a cidade de Lisboa como, não só que foi a minha inspiração, mas também o meu canvas, né, o meu quadro, onde eu pude lá colocar as minhas poesias. Não, pois é. Olha, Delson, só para fechar, eu sei que você já deu 2 dicas de livro aqui, que foi da Robin Ângelo, né, sobre a supremacia branca, e depois foi do Michael... Fragilidade branca. O Químio. Vamos lá, o Robin de Ângelo... Para fechar, que você deixa dicas de livro. Eu estou falando tudo errado aqui, fala direito. Não vai mal. Tem várias coisas, né? Agora eu estou lendo coisas muito técnicas sobre psicologia da educação e etc. Mas eu acho que quem tiver muito interesse em entender mais sobre essas dinâmicas em relação ao racismo, é importante ler o Memórias da Plantação, da
Grada Quilomba. Quem quiser entender mais sobre essa questão da decolonização e como isso funciona, é imprescindível ler o livro do Meme, chamado Racismo. Também o livro do Fanon, Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, que é imprescindível. Eu acho que, para quem quer entender esse problema dentro do contexto português, há um livro que saiu agora, que fala sobre o estado do racismo, que é recente, que é muito interessante também. Tem o Epistemologias do Sul, do Boaventura Santos, que também traz um entendimento sobre esses conhecimentos, outros conhecimentos sobre os saberes do Sul, e que é muito essa literatura técnica. Mas eu também queria indicar um livro de poesias, né, de uma pessoa com uma trajetória um pouco parecida com a minha, mas com muito mais envolvimento, que está aí em Portugal, Notas de um Alto Exílio, do Danilo, que também vai sair dentro dessa mesma coleção que vai sair o meu livro, que também ele conta um pouco dessas experiências, desses encontros com as dinâmicas do racismo, com as dinâmicas da xenofobia em Portugal, através da poesia. Eu acho que é uma maneira da gente expandir o nosso conhecimento. Sabe, sair um pouco desse coisa do ciclo de ter livros explicativos, livros científicos que contam sobre a verdade, mas também olhar para outras formas de saber, a poesia, a arte, a música, como maneiras de a gente aprender e compreender melhor sobre esses problemas estruturais da sociedade. Claro, eu acho que foi ótima a nossa conversa, Delcio, eu só tenho que te agradecer. Que bom, fico feliz. Foi muito produtiva, estou muito feliz da gente ter conseguido, né? Finalmente conseguimos. Conseguimos, eu acho que todo mundo que ouvir vai aprender bastante, porque foi uma aula aqui. Obrigado. Eu aprendi muito com você. Eu que aprendo muito poder estar aqui falando com vocês e sabe, pensar sobre essas coisas. Eu acho que é muito aprendizado. Olha, então, muito obrigado. Assim que eu já estiver disponível, eu te mando o link depois. Tá. E pessoal que está aí nos ouvindo, siga a Fabricante de Ideias no LinkedIn, no Instagram e também no Spotify. E todo mês tem Papo de Doutoras e semanalmente a Rosa publica também um episódio sobre temas de educação, sobre metodologias ativas, ensino superior, enfim, tudo que envolve educação. Siga a gente, então. Obrigado por nos ouvir até aqui. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Delcio. Obrigado, eu.